Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre liderança. Liderar significa exercer influência sobre as pessoas. Um bom líder é aquele que tem capacidade para fazer com que as pessoas sejam orientadas devidamente para realizar as tarefas que são propostas por ele, contribuindo para o alcance dos objetivos organizacionais. Definição de liderança é a capacidade de influenciar o comportamento de outra pessoa através da adesão da mesma a um princípio, a uma meta ou a uma determinada missão. Então, cabe ao líder ter a capacidade de influenciar os seus liderados para que eles assumam comportamentos específicos, aderindo às suas ideias, para que a missão, para que o propósito daquela tarefa possa ser alcançado. A liderança é o processo de influenciar as atividades de um grupo organizado na direção de um objetivo. A gente fala muito hoje, sobre a busca pelo objetivo, sobre a busca pelo resultado, e a partir do momento em que você tem a figura do líder para facilitar o alcance do resultado, porque ele vai influenciar as pessoas na realização das atividades, fica mais fácil realmente, fica mais próximo a empresa do alcance dos objetivos que ela pretende atingir. A liderança ela é como uma influência interpessoal, exercida em uma dada situação e dirigida pelo processo de comunicação humana, para a consecução de um ou mais objetivos específicos. E é aqui que eu comento essa importância, até porque o líder, ele influencia pessoas, ele estabelece relações interpessoais com as pessoas, obviamente, são relações interpessoais entre pessoas, e ele precisa saber se comunicar, porque a comunicação acaba sendo um instrumento essencial para o desenvolvimento do seu trabalho de liderança, para que os liderados consigam compreender o que deve ser feito. A comunicação é essencial para que o líder consiga exercer com qualidade o seu papel. Um líder com dificuldade em se comunicar, um líder com dificuldade em lidar com pessoas, provavelmente não vai exercer uma boa liderança. E quando você não exerce uma boa liderança, as consequências são as piores. Tudo bem? A liderança, portanto, ela envolve habilidades e capacidades interpessoais inerentes às relações humanas. E a liderança, isso é super importante, ela é diferente da autoridade formal. Como assim, professor? Esse assunto, ele é um assunto antigo, ainda é explorado pelas bancas, embora hoje em dia as organizações competitivas não sofrem mais com essa diferença porque tem essas duas questões na mesma pessoa. Vou explicar. Hoje em dia, empresas competitivas, empresas que são bem-sucedidas no mercado, empresas que lideram um determinado setor, um determinado segmento, contam com as suas posições mais elevadas com pessoas que, ao mesmo tempo que tenham poder de autoridade porque ocupam aquelas posições relevantes na empresa, dão ordens que precisam ser cumpridas, também sabem lidar com pessoas, sabem influenciar, não buscam apenas convencer pessoas a fazer aquilo porque são chefes, mas também buscam o consentimento das pessoas, se tornando referência para essas pessoas, orientando essas pessoas ao que deve ser feito. Tendo habilidade de comunicação, tendo habilidade de se relacionar com os seus subordinados, você acaba criando uma nova figura hoje em dia de autoridade formal. Mas é o que eu falei, nem todas as empresas têm esse 2 em 1, essas duas características numa pessoa só. Por isso que a gente ainda fala sobre autoridade formal diferente do líder. A autoridade formal a gente pensa
no ocupante de cargo, no chefe, que tem capacidade de dar ordens e aguarda a obediência, a execução das ordens que foram dadas. Antigamente, esse chefe, ele não tinha habilidade em lidar com pessoas. Ele não sabia influenciar. Muitas vezes, ele ameaçava, dizendo: não vai fazer não? Tu não vai fazer o que eu mandei? Então você vai ser punido. É isso mesmo? Porque existem punições na empresa, né? Você pode ser advertido, você pode ser suspenso, ou até mesmo a punição maior, que seria a demissão, né? O desligamento em si do funcionário. Logo, muitas vezes, ele faz uso de ameaças, né? De punições para convencer pessoas ao que deve ser feito. Quem faz isso é a figura da autoridade formal. É o chefe tradicional, antigo, centralizador, bem diferente da figura que a gente vê hoje nas organizações modernas e bem-sucedidas, como eu acabei de explicar. Só que o tema autoridade formal é diferente de líder, traz para a gente que a autoridade formal é essa figura que tem inabilidade de se relacionar com pessoas, que só sabe mandar, mas não sabe influenciar, não sabe orientar, não sabe motivar, tem dificuldades com a comunicação e não é líder. Diferente do líder, que não se aproveita da posição hierárquica que ocupa para fazer as pessoas trabalharem. Por quê? Porque ele vai ter capacidade de influenciar essas pessoas sem fazer uso de punições, de ameaças, buscando o consentimento delas para que elas realizem as tarefas. Essas pessoas vão ser orientadas por esse líder. O líder sabe direcionar as pessoas, ele sabe se comunicar com elas, ele sabe se aproximar, ele sabe se relacionar com as pessoas e isso acaba fazendo toda a diferença. E aqui surge um assunto muito importante, tá? Que cai muitas vezes em prova e que uma desatenção pode acabar provocando o seu erro. Liderança não depende de hierarquia. O que isso significa, professor? Significa que eu posso ter a figura do líder em qualquer nível da empresa, independentemente da posição hierárquica que ele ocupa. Eu posso ter um líder no nível mais baixo da empresa, inclusive. E ainda posso dizer também que a liderança ela pode surgir naturalmente. Pode ser que uma pessoa, em algum determinado momento, chame para si mesma a responsabilidade, orientando os demais envolvidos, influenciando as pessoas para a realização de uma atividade ou de uma tarefa específica. Isso é um líder. A liderança ela pode surgir naturalmente e ela não depende de hierarquia. Liderança independe de hierarquia. Beleza? A liderança é diferente da autoridade formal. Enquanto a autoridade formal advém da posição ou do cargo ocupado na hierarquia, a liderança advém do consentimento, ou seja, ela não depende de hierarquia. Tampouco faz parte, usa as sanções como mecanismo de convencimento, que são as ameaças, né, que eu acabei citando para você. Professor, o que eu preciso saber para poder me dar bem nessa parte da matéria, porque eu sei que é uma parte que cai em prova, né? Qual é a melhor maneira para eu conseguir obter um desempenho melhor dentro do tema liderança? Sem dúvidas, a melhor maneira é você estudar as principais teorias e estilos sobre liderança. Não tem jeito. É a melhor maneira para você conseguir melhorar o seu desempenho em provas. Liderança, assim como quando você estuda motivação, boa parte das questões são construídas
a partir dos estilos e das teorias sobre liderança. Então vamos lá para a nossa primeira análise. Aqui primeiro eu vou apresentar para vocês quais são as teorias e estilos que eu vou falar na nossa aula. Embora existam outras, essas são as principais e as principais são as que eu comento com vocês, tá? Eu tenho a teoria dos traços, também chamado de traços de personalidade. Tenho também os estilos clássicos de liderança, a liderança transacional, a liderança transformacional, a liderança carismática e a liderança situacional. Então, nessa aula de hoje, eu vou comentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 lideranças com você. Beleza? Vamos lá para a primeira, que é a teoria dos traços. A teoria dos traços é uma teoria absurda, né? Tanto que ela não conseguiu ser comprovada cientificamente. Essa teoria, ela basicamente justifica que a liderança é inata. O que é inato? É aquilo que já nasce com o indivíduo. E o que seria aquilo que nasce com o indivíduo? Os traços que ele possui desde o seu nascimento. Essa teoria acredita que a partir dos traços que uma pessoa traz desde o nascimento, é possível identificar se essa pessoa no futuro será líder ou não, em razão dos traços, das características da sua personalidade, das suas qualidades intrínsecas desde o seu nascimento. Nasceu com certos traços de líder, serás líder. Nasceu sem os traços necessários à liderança, não serás um líder. Basicamente é essa a ideia, tá? A liderança é inata, de acordo com essa teoria. Na teoria dos traços, ela diferencia líderes de não líderes com base em qualidades e características pessoais ou de personalidade do indivíduo. A pessoa já nasceria líder, ou seja, aqui nós temos a liderança inata, tá? Muitas vezes citada em prova. Logo, não seria possível pensar em um processo de formação de líder ou até mesmo de desenvolvimento de líder. O que, na verdade, é um grande absurdo, né? Por quê? Porque hoje em dia temos empresas especializadas em ensinar liderança ou em desenvolver liderança. Só que para essa teoria não é possível formar líderes, ou seja, não é possível aprender liderança, tampouco desenvolver a capacidade de ser líder. Para essa teoria, a liderança vem desde o nascimento. É inata, beleza? Quais são, então, essas características de personalidade, né, de um líder? São inúmeras, tá? Aqui eu estou colocando a ambição, a energia, o desejo de liderar, a boa comunicação, a honestidade, a integridade, a autoconfiança, a inteligência e a extroversão. E quais seriam os traços, né? São 4 ao todo. Eu tenho traços físicos, que se relaciona à energia, à aparência pessoal, à estatura e ao peso. Traços intelectuais significam capacidade de se adaptar, de estar entusiasmado e de ser autoconfiante. Temos traços sociais que representam a capacidade de cooperar, habilidades interpessoais e habilidade administrativa, e aqueles relacionados com a tarefa, impulso de realização, persistência e iniciativa. De acordo com essa teoria, traços fundamentais para exercer uma liderança. Tudo bem? Agora a gente vai para a próxima teoria. Lembrando aqui, eu quero deixar esse registro. Essa teoria estava um pouco esquecida pelas bancas, mas ela voltou com muita força nas últimas provas. Então fique atento, fique atenta à teoria dos traços, tá?
Teoria dos traços é a liderança inata. Agora vamos para essa outra teoria, que ela cai muito em provas. Aqui eu estou apresentando para vocês uma tabela, que é uma tabela que basicamente se divide em 3 ideias que eu vou explicar brevemente, depois eu vou ler cada coluna, que nós temos aqui os estilos clássicos de liderança, tá? Eu tenho a liderança autocrática, a liderança democrática e a liderança liberal. É só você lembrar da seguinte situação. Apenas na liderança autocrática, quem decide e quem determina tudo é o líder. Só na autocrática? Só. Na democrática e na liberal, quem passa a determinar ou decidir não é mais o líder, passa a ser o grupo. Então, eu vou repetir. Só na autocrática que o líder decide e determina as coisas. Na democrática e na liberal, também chamada de laissez-faire, já passa a ser o grupo e não mais o líder. Beleza? Ótimo. Agora vamos para outras ideias importantes. Como é que eu faço para diferenciar a democrática da liberal? Simples. Na democrática, embora o grupo já passe a decidir, você tem um líder mais participativo. Participativo em que sentido? No sentido de estimular as pessoas a debaterem, de realizar uma mediação entre as pessoas, de estar ali, né, dando o suporte, de certa maneira assim a gente pode dizer, para que as diretrizes sejam debatidas e decididas pelo grupo. Por isso democrático, né? Democrático envolve a maioria. A maioria, quem decide é o grupo. Haverá um debate. Se haverá um debate, o líder vai ser participativo nesse sentido. Mas quem decide, quem determina, no final é o grupo. Só que na democrática o líder é participativo. Na liberal, você tem a ausência do líder. Por que a ausência do líder? Porque a liderança é liberal. Então há uma liberdade total para o grupo decidir. Há possibilidade do líder participar? Sim, mas é uma participação mínima. E ele só vai participar se for solicitada a sua participação. Se a sua participação não for solicitada, ele nem irá participar. Porque a gente tem a característica nessa liderança do líder ser ausente e não participativo como acontece na democrática. Beleza? Tranquilo? Então agora a gente vai para a leitura. Vamos lá. Liderança autocrática. O líder fixa as diretrizes sem qualquer participação do grupo. O líder determina as providências para a execução das tarefas, cada uma por vez, na medida em que se tornam necessárias e de modo imprevisível para o grupo. O líder determina a tarefa que cada um deve executar e o seu companheiro de trabalho. O líder é dominador e é pessoal nos elogios e nas críticas de trabalho de cada membro. Então, na autocrática, o líder fixa, o líder determina, o líder é dominador. Então, tudo, quem decide, quem determina, quem domina é o líder, sem qualquer tipo de participação dos demais envolvidos. Por isso que na autocrática, o processo decisório é mais veloz. Por que o processo decisório é mais veloz? Porque quando você depende só de uma pessoa para decidir, a decisão ela é tomada muito mais rápida. Se você passa a depender de outras pessoas para tomar decisões, aí a decisão passa a ser mais lenta. Então, na liderança autocrática,
Como eu só preciso de uma pessoa para decidir, a decisão é mais rápida. Beleza? Na democrática, como eu falei para você, as diretrizes são debatidas e decididas por quem? Pelo grupo, que vai ser estimulado e assistido pelo líder. É o grupo que vai esboçar as providências para atingir o alvo. O grupo ele pede conselhos ao líder. O líder está ali para dar o suporte, né? As tarefas ganham novas perspectivas com os debates. A divisão de tarefas fica a critério de quem? Do grupo. E cada membro tem liberdade para escolher seus companheiros de trabalho, diferente do autocrático, que era o líder que determinava a tarefa e também escolhia o seu coleguinha de trabalho. Na democrática, o líder procura ser um membro normal do grupo. Ele é objetivo, se limita aos fatos, nas críticas e também nos elogios. Já na liberal, também chamada de laissez-faire, há uma liberdade total para as decisões do grupo, ou até mesmo decisões individuais, tá? Com uma mínima participação do líder, somente quando for solicitado. Muitas vezes nem solicitado é, até porque a liderança é liberal, né? A participação do líder é limitada. Quando ele é solicitado a participar, ele apresenta apenas materiais variados ao grupo, esclarecendo que poderia fornecer informações desde que as pedissem. Então aqui o líder atua de forma limitada, limitadíssimo, né? Na democrática, ele é muito mais participativo, como eu falei. Na liderança liberal, a divisão de tarefas e a escolha dos colegas fica totalmente a cargo do grupo. E você tem uma absoluta falta de participação do líder. O líder na liberal, ele não avalia o grupo, nem controla os acontecimentos. Apenas comenta quando perguntado, quando questionado, quando solicitado. Faz-se uma mera consulta a ele e nada mais. Beleza? Percebe-se, é a ausência dele, porque há uma liberdade total para o grupo conduzir os processos e tomar as suas decisões. Simbora para a próxima liderança, mas essa aqui que eu acabei de explicar, autocrática, democrática e liberal, essa é a campeã, é a mais cobrada. Próxima liderança que a gente vai estudar é a liderança transacional. É aquela que se baseia nas transações, nas trocas, nas recompensas. Ou seja, essa liderança é baseada na troca. Por isso o nome transacional, de transações, de trocas. E qual é essa troca, professor? O liderado ele apresenta desempenho, ele entrega resultados e, em troca, o líder retribui com benefícios. É uma liderança baseada na troca. O líder transacional é o que conduz ou motiva os liderados na direção das metas pré-estabelecidas, esclarecendo papéis e exigências do trabalho. É aquele que lidera por meta. Entregou, bateu a meta, vai ganhar alguma coisa em troca. É o tipo de líder que consegue dos liderados o desempenho esperado, porque ele incentiva através da recompensa. Muito cuidado, porque na prova a gente sabe que vocês querem fazer rápido, que vocês são ótimos, que vocês não querem perder tempo nas questões, mas muito cuidado com a leitura da palavra transacional, porque temos outra liderança que é a transformacional, que as palavras são bem parecidas, mas o conteúdo é bem diferente. Afinal, na liderança transformacional, os liderados são inspirados a transcenderem, ou seja, irem além dos próprios papéis. E essa palavrinha aqui, transcender, é a que mais é cobrada em prova.
se eu tenho um perfil do liderado indo além dos próprios papéis, transcendendo o próprio papel, eu estou falando da liderança transformacional, tá? Causando efeito profundo e um impacto maior na organização. Nesse tipo de liderança, os líderes proporcionam um atendimento personalizado, individualizado. O líder se preocupa com cada participante. Ele estimula intelectualmente os liderados, além de possuir carisma. A liderança transformacional cria um vínculo bastante forte em termos de influência mútua, que se propõe como uma ligação muito mais estável, em que líder e liderados aprendem juntos nas situações diárias, elevando um ao outro ao maior nível de motivação e moralidade. É o líder transformador, né? Uma teoria que também tem sido bastante cobrada em provas. Agora vamos para a liderança carismática. Na liderança carismática, você tem um líder considerado visionário, que representa uma figura de coragem, que está disposto a correr riscos, que é sensível às limitações ambientais e também necessidades dos liderados. O líder carismático é aquele que comunica suas expectativas e que se expressa com confiança para os liderados. Demonstra uma coragem a eles e tem capacidade de realmente envolver as pessoas e de fazer com que essas pessoas comecem a pensar como ele pensa, a agirem como ele age, a falar como ele fala, a se comportar como ele se comporta e, inclusive, a se vestir como ele se veste. E para poder fechar nossa aula, vamos para a nossa liderança situacional. Liderança situacional é um enfoque importante que se relaciona até mesmo aos estilos clássicos de liderança. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente explica liderança autocrática, democrática e liberal, pode ser que surja algum tipo de sentimento dizendo que, poxa, eu já tive um líder autocrático, aquela pessoa não queria a nossa ajuda, não queria a minha contribuição, era prepotente, era arrogante, só ele que se achava e que tinha capacidade decisória, quando na verdade ele poderia ter escutado outras pessoas e não escutou, e aí acabou se dando mal em determinado momento e tal. Pode passar isso na nossa cabeça. E realmente, em alguns momentos, acaba acontecendo isso mesmo. Só que, na teoria, o enfoque situacional ele se comunica com os estilos clássicos de liderança, porque não existe um estilo melhor do que os demais. Ou seja, não posso falar que ser autocrático é melhor do que ser democrático ou do que ser liberal. Não há um estilo melhor do que os outros, porque tudo depende da situação encontrada. E quando a gente fala da situação encontrada, a gente fala do grau de maturidade dos liderados. Liderados que são maduros para tomar decisões, o líder vai ser liberal. Ele vai confiar plenamente no seu grupo e o grupo vai conduzir de ponta a ponta aquele processo. Agora, se o líder percebeu que o grupo de trabalho não tem maturidade decisória, não faz sentido ele ser liberal. Aí ele vai ser autocrático. E se ele acreditar nas pessoas e que ele acha que elas precisam apenas de um estímulo, de uma orientação para que elas possam decidir por ele, ele vai ser democrático. É assim que funciona o enfoque situacional. Então, a liderança situacional ela tem relação direta com o grau de maturidade dos liderados e não há um estilo melhor que os demais. Isso depende da situação encontrada, né? Depende do grau de complexidade da tarefa, depende do ambiente e também depende dos liderados. Eu sempre dou o exemplo do esporte nas minhas aulas para as pessoas entenderem melhor o que eu estou falando. Porque não é porque um líder foi um bom líder em determinado momento que ele sempre será. Um exemplo disso é o Filipão, que foi campeão com a seleção brasileira em 2002 e em 2014 foi chamado novamente pela CBF
para ser o treinador da seleção na Copa do Mundo no nosso país. Mas se nós analisarmos as situações, embora ele tenha implementado a mesma filosofia de gestão e de trabalho, ou seja, a mesma liderança, não eram os mesmos jogadores. O ambiente de pressão era muito maior na Copa de 2014 do que na Copa de 2002. E a complexidade da tarefa também, porque com o passar das Copas, o futebol foi se tornando cada vez mais globalizado e as seleções que antes eram consideradas seleções fracas, hoje em dia são seleções cada vez mais fortes. Tão fortes que já até superaram a nossa seleção em si. Logo, não é porque ele foi bem sucedido em 2002 que ele vai ser bem sucedido em 2014. Porque tudo depende da situação encontrada e do grau de maturidade dos liderados. Beleza? Chegamos ao final de mais uma aula, espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima.